Essa foi a segunda leitura que eu realizei no ano de 2024 e já se consagrou como um dos melhores livros que eu li. Hoje a gente vai falar sobre ela. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Marcela Bonfim do Te Indico Todo Dia e no Te Indico Mulheres de hoje a gente vai falar sobre uma das grandes escritoras. A gente vai falar de Alice Walker e A Cor Púrpura. Justamente no dia de hoje, 9 de fevereiro, eu não poderia deixar de falar sobre essa grande escritora. Alice Walker é uma escritora, poetisa e também ativista norte-americana que nasceu lá na Geórgia, nos Estados Unidos. E em 1983, essa autora ganhou um dos melhores prêmios da literatura, que foi o Pulitzer de ficção. E justamente com esse livro aqui que a gente vai falar hoje, A Cor Púrpura, lançado em 1982. O livro, escrito por Alice, A Cor Púrpura, vai contar a história de Sally, uma mulher negra que vive no sul rural dos Estados Unidos durante aquele período entre guerras e também durante a segregação racial. E ela sofre os mais diversos tipos de violência física e psicológica. E desde muito cedo ela presencia isso na sua vida. E ela foi obrigada a se casar com uma pessoa que ela não conhecia e nem amava. Ela também sofreu vários outros tipos de violência relacionado ao seu padrasto e foi obrigada a se separar também dos seus 2 filhos e da sua irmã Nette. Mas esses constantes pesadelos vividos pela Sally vão ser transformados à medida que o tempo passa e uma das pessoas faz grande diferença na sua vida quando chega na cidade, Shug Avery, que é amante do seu marido. E à medida que esses fatos vão mudando após a chegada de Shug Avery, a gente vai descobrindo os vários impulsos que a Sally tem e conhecendo até um pouco mais sobre essa grande protagonista, que definitivamente é sensacional e nos emociona demais. Existem vários motivos pelo qual eu indico esse livro aqui para todo mundo, mas vários deles me fizeram levar sempre a mesma coisa. Ele é incrível e definitivamente a escrita dessa escritora mexe com a gente de um jeito único, de forma muito sensível. E uma curiosidade sobre essa novela epistolar escrita por Alice é que esse livro ele vai ser narrado, ou melhor, escrito por meio de cartas feitas por Sally destinadas a Deus e a sua irmã Nette. Foram vários os momentos que eu me peguei reflexiva quando a Sally escrevia as cartas para sua irmã e às vezes ela não recebia uma resposta. Da mesma forma que provavelmente a Nette também não receberia respostas tão cedo de Sally, justamente pelos fatores que vão acontecendo e culminando para que isso provavelmente nunca aconteça. E isso nos gera uma aflição tão grande e absurda que nos faz até desmoronar com a Sally e provavelmente a Nette também. Mas com a Sally, que é a nossa protagonista e aquela que quem escreve as cartas tanto para Deus quanto para sua querida e amada irmã Nette. E é importante ressaltar que esse livro aqui vai discutir temas tão importantes e ainda necessários na sociedade, como racismo, misoginia, desigualdade entre gêneros e também a desigualdade social. Quando se trata do que as pessoas fazem junto com o corpo delas, quem é que vai saber como são as coisas? Mas quando se trata de amor, eu sei como é. Eu amei e fui amado. Eu agradeço ao Deus por Ele ter feito eu compreender que o amor nunca acaba só porque tem gente que range os dentes. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, salvar ou compartilhar pra gente trazer cada vez mais literatura pra todo mundo. E já que a gente tá falando de premiações, inclusive do Oscar de 2024, vale ressaltar que esse livro aqui já ganhou 2 adaptações cinematográficas. A primeira, lançada lá em 1985, dirigida por Steven Spielberg, que foi indicada a 11 Oscars, mas infelizmente não ganhou nenhum. Mas ganhou um Golden Globe de melhor atriz e também um BAFTA de melhor filme, lá em 1985. E detalhe, a outra adaptação cinematográfica é a mais recente, lançada agora nesse último ano de 2023 e está saindo agora nesse momento nos cinemas. Ela foi indicada a 2 Golden Globes
foi indicada também ao BAFTA 2024, também em 2 categorias, e vai concorrer ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante agora nesse ano de 2024. E aí, será que vai ganhar? Preciso comentar que a adaptação cinematográfica mais recente, lançada agora em 2023, está impecável e belíssima. É uma pena que não tenha concorrido a outras indicações ao Oscar, né? Que é a maior premiação que a gente tem de cinema. Mas eu preciso comentar com vocês que essa adaptação de 2023 está definitivamente belíssima. Ela é um pouco diferente da adaptação de 85? Sim, principalmente porque se trata de um musical, que difere um pouquinho, né, desse gênero de ficção aqui, desse romance. Mas mesmo assim consegue ser muito fiel, muito intenso e muito belo. Então eu sugiro que você assista ambas as adaptações e leia também o livro e tire as suas próprias conclusões. Mas claro, sempre prestando atenção que esse é um livro e ganhou apenas uma adaptação. Nem tudo precisa ser igual ou idêntico ao que está escrito aqui. Por isso, assista, leia e tire suas próprias conclusões. A Cor Púrpura é um livro muito bem escrito, genial e simplesmente detalhado, com tudo aquilo que a gente nunca nem sequer imaginou ler. Vale ressaltar para vocês que as cartas escritas por Sally, elas não têm uma ortografia ou uma linguagem muito certinha, até porque a gente está falando aqui de uma personagem que sequer foi alfabetizada direito na infância, teve uma infância difícil, sofredora. Então, o modo como ela escreve é o modo como ela aprendeu a falar. Então, a gente demora até um pouquinho a se acostumar com essa leitura aqui desse livro, mas à medida que a gente vai lendo, vai conhecendo um pouquinho de como é a Sally, do que ela está vivendo e todas as outras personagens que são definitivamente envolventes, tão intensas, a gente vai se acostumar e a leitura vai fluir muito bem. À medida que eu ia lendo A Cor Púrpura, eu me conectava com aquelas personagens e definitivamente ficava muitas das vezes incomodada com o que elas estavam vivendo, como elas estavam sofrendo, sem que outras pessoas ali também não conseguissem perceber e ajudar. Até porque a gente estava retratando, né, falando aqui do século 20, né, na época de 1920, onde aquelas coisas absurdas aconteciam. Então, definitivamente é um livro dilacerante, devastador. A gente tem personagens aqui que são mulheres tão fortes, tão maduras, mas ao mesmo tempo que elas sofrem tanto que a gente não consegue absorver aquilo com certa clareza. Não sei se vocês entendem, mas aqui a gente vai conhecendo, por exemplo, mais sobre a Sofia, que é uma personagem sensacional e uma das que mais me fez rir e também sentir essa intensidade dessa escrita dessa autora. A gente conhece um pouco mais sobre a Annette, que é a irmã da Sally, além de, obviamente, a protagonista Sally, e mais também sobre a Shug Avery e várias outras mulheres que estão aqui nesse livro e que se fazem presente. E nós sabemos que, obviamente, existem mulheres tão fortes e tão poderosas, mas que às vezes sofrem caladas na sociedade até hoje. Esse aqui não é só um livro de ficção ou simplesmente um romance que vai retratar o século XX, né? Mas também é um livro muito atual, quando a autora aqui, mesmo naquela época, já fazia por trás, né, desse livro, dessa escrita, várias críticas bem duras em relação à sociedade e como ela é ainda dominada por homens, sobre a misoginia e todos os outros temas que eu já comentei aqui com vocês que esse livro retrata. O Te Indico Mulheres do mês de fevereiro fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece o nosso combinado. Eu te espero em março com o nosso próximo Te Indico Mulheres e uma escritora brasileira muito potente na nossa sociedade. Tudo bom?
Então é isso, obrigada e até o próximo!